Oi, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cá estamos para mais uma aula de redação e de antemão gostaria de agradecer enormemente a compreensão de vocês, visto os prazos colocados e extrapolados. Gostaria de justificar que a produção desse material houve vários contratempos e, enfim, só foi possível estar sendo lançado agora, tá ok? Bem, trago aqui para vocês, sem mais delongas, visto o nosso tempo exíguo, né, uma folha de redação da última redação da banca AOCP voltado para a Polícia Militar, que foi a Polícia Militar aí do Distrito Federal. Logo de início vamos ler aí as instruções, não vamos nos aprofundar ou demorar tanto, visto que já abordamos isso na nossa primeira aula, e anotar alguns aspectos aí para que a gente possa estar fazendo a nossa redação de acordo com o edital, de acordo com o que se pede lá no nosso documento, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos dar uma pincelada aqui nas instruções, né? É muito importante a gente saber delas antes da gente estar fazendo qualquer tipo de redação, até mesmo estar dentro e conhecer através dessas instruções o desenho, digamos assim, de redação que aí a banca irá requerer, ok? Então, a redação será avaliada considerando-se os aspectos presentes no edital, ou seja, o atendimento e desenvolvimento do tema, tá ok? Coesão referencial e sequencial, ou seja, haver uma ligação, né, tanto dentro das orações ali de um parágrafo, quanto também entre parágrafos, tá? A coerência, super importante, né? Haver coerência, lógico, porque se não haver coerência, basicamente a sua redação será apta a estar sendo zerada. E dentro da coerência, a gente vai ter aí o que? Uma progressão, articulação de ideia e principalmente a não contradição das ideias que você irá apresentar aí ao decorrer do seu texto, tá? Válido relembrar que, então, uma complementa a outra. Coesão vai ser a ligação, a amarração entre as ideias aí colocadas, e a coerência será a não contradição dessas ideias postas aí, desenvolvidas no seu texto dissertativo argumentativo. Tá ok? Temos também o atendimento à estrutura textual proposta, que é uma estrutura de texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto em prosa, dividido em blocos, especificamente 4 blocos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e, por fim, conclusão. Tá ok? Informatividade e argumentação. O que ele traz como informatividade aqui é o que vamos dizer várias vezes, que é nada mais nada menos do que o repertório cultural, tanto baseado em obras quanto também em citações de intelectuais e personalidades, assim como também até mesmo o próprio apoio em textos jurídicos, tá ok? No caso, a nossa Constituição e outros textos de lei aí. E a argumentação, precisamos argumentar em cima então dessa informatividade, tá ok? Modelo gramatical, logicamente, então vamos ter aí pontuação, grafia, inclusive a legibilidade. E aí eu já deixei bem claro para a galera que tem um probleminha com a escrita de letra, principalmente letra cursiva, procura estar treinando, né, numa folha já impressa. Procura estar treinando a sua caligrafia em letra de forma, mas, né, aí vem um pequeno detalhe, um pequeno adendo, que é o que? Distinguindo, quando necessário, letra maiúscula de letra minúscula. É claro que muitas pessoas irão se perguntar, na escrita de forma tem como distinguir? Bom, a gente tem aqui uma escrita, como vocês podem ver aqui em edital, computadorizada, mas aqui a gente tem a distinção, olha só. A letra E, ela bem distinta em relação às demais, né, quando se trata de maiúscula e minúscula. Então vocês podem estar fazendo isso aí. E por fim, então, concordância e regência, tanto verbal quanto nominal. Isso aqui vão ser aspectos que a gente vai estar abordando uma outra hora aí ao decorrer das nossas aulas, tá? O candidato terá sua
redação zerada se não desenvolver o tema proposto. Logicamente, se ele fugir ao tema, ele vai ter a redação zerada, tá ok? E ao conteúdo validado. Não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, ou seja, texto dissertativo argumentativo, apresentar acentuada desestruturação, caso você extrapole linhas, né? Fazer um texto em monobloco, algo que não é solicitado pela banca, logicamente você vai ter então aí a sua redação zerada, assim como também atentar contra o pudor, ou seja, nada de palavrões, nada de ideias mirabolantes aí que atentem ao pudor. Redigir a prova lápis, né? Ou em tinta diferente de azul ou preta. Não apresentar, né, a folha definitiva ou entregá-la em branco, também é passível para zerar, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo em letras, palavras, parágrafos e margens. Galera, não tenta dar uma de malandro, de achar que vai com um espaçamento excessivo conseguir estar preenchendo ali em poucas linhas, desenvolvendo, aliás, os seus argumentos e achar que isso irá passar, né? Não passa e é passível de zero. E bem, apresentar identificação de qualquer natureza, ou seja, nome parcial, nome completo, número, letras, sinais, desenho e até mesmo códigos. Isso aqui vai estar sendo passível de zero aí em relação à sua prova. Bem, aqui temos, né, o candidato disporá de no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. Gente, isso aqui foi para PM do Distrito Federal, tá? Em consonância aí com o nosso edital, teremos no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas para estarmos desenvolvendo nossa redação. Significa então dizer que nesse caso, teremos que condensar ao máximo nossas ideias, tá ok? Mas, lógico, atendendo ao que se pede, que é um texto dissertativo argumentativo, no qual você vai ter que apresentar ali problemas, argumentar em cima desses problemas, trazendo aí um repertório cultural e, logicamente, também está apresentando uma solução, né, em conjunto com a gente, o que fazer, como fazer. Bacana? Então, sem mais demora, vamos aqui para os nossos textos norteadores, ou também podemos chamar de textos in eu me esqueci agora o termo, mas é textos incentivadores, né? Que irão aí estar nos ajudando a dar o pontapé inicial à nossa escrita, à nossa redação. Eu não vou me alongar muito aqui na leitura, mas eu gostaria, né, de ressaltar que esses caras aqui, como o próprio nome já diz, né, texto motivador, texto norteador, eles vão justamente ter esse papel aí no pensamento de como a gente pode estar abordando determinado tema proposto. Então, nesse texto 1 aqui, a gente vai ter aí, lógico, já fiz uma leitura prévia, né? Uma palavra-chave que é justamente o que? Redução de metade das lesões e mortes em relação, né, ao trânsito. Nesse caso aqui vai abranger, né, dentro desse tempo aqui de 2021 a 2030, né, uma ação, né, voltada ao trânsito com o objetivo de se diminuir aí 50% de lesões e mortes no trânsito do mundo inteiro, ok? Então, essa foi a leitura prévia. Essas aqui são as palavras-chave que a gente tem aí, pelo menos nesse primeiro texto. Bem, vamos agora para o nosso segundo texto, que traz aí como título, né? É uma pergunta. Você conhece o Penatrans?
Então, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito foi criado em 2018 pela Lei 13.614 para orientar os gestores de trânsito em nosso país a implementarem ações com o objetivo de reduzir mortes e lesões no trânsito. Outra coisa que chama a atenção é que esse plano nacional ele está justamente em consonância com o texto anterior, não é? Que é a redução de no mínimo 50% das taxas de morte por habitantes e por grupos de veículos. Perfeito, gente? Então, eis aí outras palavras-chave para que a gente possa estar trabalhando aí ao decorrer do nosso texto. Por fim, temos aqui um texto mais dinâmico, né, o nosso terceiro texto, e que vai trazer algumas informações importantes, né, ali do Distrito Federal. Essas informações foram recolhidas pela PM do Distrito Federal, mais exclusivamente, né, também referente ao trânsito do Distrito Federal. Algumas informações aqui nos chamam a atenção, e isso pode ser, inclusive, um gás que a gente pode estar utilizando aí na nossa produção, na nossa dissertação, tá ok? Bora lá. Armas apreendidas. Temos 2 munições apreendidas, 37, e simulacros apreendidos, apenas 1. Embriaguez ao volante, 382. Isso é bastante, né? O número que salta aos nossos olhos aqui. Atendimentos 50, presos em flagrante 6, presos em, por embriaguez 6, termo circunstanciado de ocorrência 6. Outro número que nos salta aos olhos aqui é justamente ocorrências envolvendo o uso de celular ao dirigir, 1.049 ocorrências, e dirigir sem possuir CNH, 142 ocorrências. Perfeito. Esses 2 dados aqui podem ser, né, pratos que a gente pode estar utilizando aí no nosso banquete, no nosso desenvolver da redação. E inclusive vamos usar assim de acordo com uma redação que eu já escrevi para vocês dentro de uma estrutura que eu vou deixar também disponível aí em PDF para vocês, ok? Bom, o nosso comando, então, final, diz o seguinte: a partir da leitura dos textos 1, 2 e 3, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema, e aqui temos o nosso tema: desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. É um tema que, comparado a outras bancas, deixa bem aberto para que a pessoa ela possa estar aí redigindo, na verdade, visto que esses desafios normalmente são trazidos aqui no próprio título. Então, os desafios, né? Mas vamos lá, embriaguez e uso do celular ao volante, desafios para promover a segurança no trânsito. Então, aqui eles deixam bem aberto, né, para você dissertar. E uma coisa muito interessante que eu achei nessa banca foi o fato deles considerarem o quê? Considerarem valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias para a defesa do ponto de vista aí que você irá colocar em seu texto dissertativo argumentativo, tá? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque muitas bancas só consideram a carga cultural que você carrega, ou seja, o repertório cultural baseado em, como eu já havia falado aqui, obras, né, de arte, seja ela qual for, em pensamentos de intelectuais, em textos de lei. Aqui não, aqui você vai poder estar colocando aí, né, seus valores, suas opiniões, uma visão mais empírica que você tem de mundo para estar reforçando o seu argumento, tá bom? Então, organize e relacione de forma coerente e coesa, sem perder a coesão e a coerência, né? Ideias para a defesa do seu ponto de vista. Muito bem, então temos aqui o nosso último enunciado e vamos aí para o que nos interessa, que é justamente estar aplicando, né, fazendo a redação na prática. Válido relembrar que essa redação vai ter no mínimo 15 linhas, no máximo 20,
Então, é muito interessante que a gente condense aqui as informações, tá? Eu vou começar pela leitura aqui do texto e aí, posteriormente, a gente vai fazendo, né, uma análise em comparação com o esqueleto, tá ok? Bom, inicialmente aqui eu tenho, né, logo de cara, um conectivo, né, um conectivo introdutório que vai dar justamente o quê? Que vai dar justamente iniciativa aí no meu contexto, né? E o que seria o contexto? Seria justamente a gente pegar o tema e contextualizar. Aqui não está falando, por exemplo, dos desafios para promoção, para promover a segurança no trânsito brasileiro? Então, bem, eu vou iniciar com o que vamos chamar de tópico frasal, que é uma frase introdutória, né, sobre esse tema, para que logo após a gente possa estar argumentando em cima. Então, nesse caso aqui, eu decidi pegar o artigo 23 aí da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, essa, né, que lá no seu artigo 23 vai estar aí delimitando para os entes federativos a obrigação, né, de implementação de políticas educativas para a segurança no trânsito. Então vamos lá. Ainda que a Constituição Federal tenha delineado aos entes federativos a implementação de políticas públicas para a segurança no trânsito, isso é uma afirmação, tá, gente? Então já iniciei contextualizando o que? O nosso tema. Essa competência teórica não se tem refletido em práticas efetivas. Então a gente nota aqui, né, que além da contextualização, eu já estou me posicionando logo de cara. Olha só, a gente tem uma lei, mas essa lei ela não está funcionando apesar dos pesares, ou pelo menos não é tão efetivamente quanto poderia ser, né? Vale lembrar, gente, que esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês de esqueleto, ele é um modelo, digamos assim, um pouco mais crítico, acentuadamente crítico. Lógico, vão existir vários e vários esqueletos aí que vocês poderão estar utilizando conforme o tom que vocês queiram dar aí à dissertação argumentativa de vocês, tá? Mas nesse caso, eu uso especificamente esse aqui quando se trata de redações muito pequenas, porque a partir dele eu posso fazer o tom justamente que eu uso nas minhas dissertações, nas minhas redações, que é um tom mais crítico, ao contrário de outras, como, por exemplo, um tom mais reflexivo, né? Ou até mais, digamos assim, concordante em relação a determinado tema. Bem, voltando aqui então, temos aí o nosso segundo elemento coesivo, né? Assim, ou seja, de acordo com a Constituição, apesar da Constituição ter essa lei, né? Essa obrigação para que os entes federativos eles sejam obrigados, né, a colocar em prática aí políticas de promoção educativa para a segurança do trânsito, essa competência teórica não se tem refletido em práticas efetivas. Nesse caso aí, a falta de integração, aí olha só, eu já venho aqui sem muita, né, digamos assim, arrudeio, sem muito arrudeio, e já coloco logo as minhas teses, ou seja, os problemas que eu irei trabalhar. A falta de integração entre instituições, né? E a desarticulação na promoção da segurança do trânsito corrobora para o caos instalado. Gente, muito interessante observarmos aqui que eu simplesmente dou uma pincelada no que eu vou falar aí ao decorrer do texto, tá? Se vocês forem apresentar o problema de vocês, não apresentem ele de modo que vai explicar logo de cara. Não, você coloca o seu problema ali e deixa para que isso seja, né, ali despertado a partir do momento de quem está lendo a sua redação, para que ele vá ao texto e saiba o que você, né, quer argumentar em relação ao problema apresentado. Então,
Em vista aqui da estrutura, né, temos aí os nossos elementos coesivos, ainda que assim. Temos a contextualização, então, aqui da nossa redação, foi o que eu fiz, trouxe aí para vocês dentro desse tema, que é o tema problemas para a promoção da segurança no trânsito brasileiro, a Constituição, tá? Contextualizei com a Constituição. Temos aí então a apresentação da nossa tese 1 e tese 2, né? Que irão corroborar aí para o caos instalado, no caso aqui, os desafios que temos aí no nosso trânsito. Bem, deixa eu só vir um pouco mais para cá agora, para o nosso primeiro desenvolvimento, para que a gente possa estar, então, entendendo melhor um pouco mais aqui como é desenvolvido os problemas, já que colocamos aí no nosso primeiro parágrafo. De início, né, temos aí outro articulador, outro conectivo, né? De início, é importante ressaltar que, na verdade, não somente, né, um conector, mas aqui outro articulador. É importante ressaltar que aí a gente vai fazer o quê? Nesse primeiro, né, desenvolvimento aqui. Vamos justamente trabalhar o nosso primeiro problema, né? Não há espaço para que a gente possa estar fazendo outras coisas, né? Trazendo aí outras informações, não. A gente vai ser bem direto em relação a essa composição aqui. É importante ressaltar que a falta de iniciativa por parte das instituições públicas é o pano de fundo para a insegurança no trânsito. O que é que se nota aqui, gente? Eu trouxe aqui um tópico frasal, tá? Lembra que aqui, um pouco mais acima, eu trouxe a contextualização, a introdução, para que eu pudesse apresentar aqui os meus problemas? Aqui da mesma maneira. Então, através desse tópico frasal, eu já dei, né, a linha introdução ao problema que vai ser abordado aqui, que é justamente o quê? A falta de iniciativa por parte das instituições públicas é o pano de fundo para um cenário de insegurança no trânsito, né? Justamente que falta de iniciativa é essa? De integração. Eu vou estar discorrendo aqui um pouco mais. E aí eu vou explicar o porquê, né, com aqui o nosso articulador. Isso porque, né, conforme a filosofia grega de Pitágoras, é necessária a educação das crianças para evitar punições na vida adulta. Então eu trago aqui o meu repertório cultural, né, o meu apoio para em relação a esse problema aqui. E agora sim, né, eu vou estar argumentando em cima disso que eu acabei de colocar aqui. Logo, a displicência do Estado no tocante à conscientização do cidadão desde cedo, através de parcerias entre DETRANS e escolas públicas e privadas, culminam no aumento de futuros condutores imprudentes. Então, notem que nesse primeiro desenvolvimento aqui, né, houve o nosso tópico frasal, a introdução sobre o problema que eu ia abordar, que eu ia discorrer aqui nesse parágrafo. A gente tem o nosso repertório de embasamento, que no caso eu fiz uma citação aqui sobre Pitágoras, tá ok? E por fim a minha argumentação, que foi justamente com base no que eu já havia supracitado aqui, a questão do educar as crianças para evitar a punição na sua vida adulta, e esse paralelo feito, né, entre o que eu já havia apresentado aqui no nosso primeiro parágrafo, a falta de integração, ou seja, a displicência do Estado no tocante à conscientização do cidadão desde cedo através de parcerias entre quais instituições? Ficou um problema no ar aqui, porque eu não sabia que instituições eram essas, né? Mas agora eu já sei, entre DETRANS e escolas públicas e privadas, que vai justamente culminar em um desafio. Que desafio é esse?
no aumento de futuros condutores imprudentes, tá ok, gente? Então, é assim que a gente vai interligando aí tanto o nosso primeiro parágrafo ao segundo e desenvolvendo, então, argumentando aí em cima justamente dos problemas apresentados. Bem, no nosso segundo desenvolvimento, temos aí, então, né, a continuidade. Sob esse viés, nota-se que a gente tem mais um articulador aqui e sob esse viés, gente, é retomando, dando continuidade com base no que apresentamos aqui no nosso último parágrafo, né, que no caso aqui foi o desenvolvimento número 1. Então, ele dá uma retomada sob esse viés, que viés? Sob essa visão, sob esse contexto aqui que a gente apresentou, né? Então, temos aí notamos aí que o atual status quo de segurança é fruto do protelamento estatal. Ora, em um determinado momento eu falei aqui para vocês, né, ao decorrer dessa redação, que há uma displicência do Estado, né? E que esse Estado aqui, essa situação, né, gera o quê? Esse atual estado das coisas, insegurança, né? E se há esse status quo, esse atual estado de insegurança, é porque tudo isso é fruto do protelamento estatal. Ou seja, o Estado ele não se preocupa muito com a situação. Então, eu continuo aqui a minha ideia, né? A ausência de articulação na promoção da segurança. Vejam só que aqui eu já estou tratando o meu segundo problema apresentado, que é a ausência, né, de articulação, ou seja, a desarticulação na promoção da segurança. Então, a ausência da articulação na promoção da segurança, então, reflete a realidade. Isto é, infrações. Gente, notem que aqui eu não trouxe nenhum repertório cultural baseado, né, em um filósofo, como eu fiz aí no nosso primeiro desenvolvimento, ou, né, com base em um texto de lei ou qualquer outra coisa do tipo. Aqui nesse caso, eu trouxe uma visão empírica, né? Eu tenho que confessar com vocês, para vocês, na verdade, que quando eu estava redigindo essa redação aqui dentro da estrutura, algo que me incomodou foi justamente o tema, porque eu não simpatizo tanto com o tema da questão de trânsito, né? Eu não tenho tanta profundidade assim. E aí, nesse caso, como colocado nos nossos primeiros minutos nesse vídeo, né? Essa banca ela nos tira um peso grande das costas a partir do momento em que ela aceita aí a nossa visão empírica, né? A nossa visão de mundo. Então, nesse caso aqui, eu trouxe, né, como bagagem a realidade que a gente vive, que é o quê? Uma realidade de infrações. A gente nota que por conta dessas ausências, né, de articulação do Estado para a promoção da segurança, vai refletir bastante aí em uma realidade de infrações, principalmente, e aqui tá uma coisa, né, que eu já havia abordado lá em cima com vocês, que é o quê? A questão dos dados apresentados nos nossos textos norteadores. Dois dados nos saltaram os olhos, que foi o quê? A embriaguez, né, e o uso de telemóveis ao volante. Muito interessante a gente estar colocando isso aqui, porque amarra, né, meio que fixa, encaixa bem com aquilo o que é solicitado, tanto no tema quanto também com base nos textos norteadores, né? Eles estão nos norteando aqui dentro dos problemas que foram colocados ali. Bacana, gente? Perfeito.
Então, vamos dar continuidade aqui, né? Temos, então, mais um articulador. Além disso, né, acrescendo aí mais um problema. Que problema é esse? Soma-se ao problema, a esse problema, a falta de fiscalização, o que faz com que os infratores, né, quando não policiados, sintam-se à vontade para conduzir, estando suscetíveis a acidentes no trânsito. Bem, terminamos aqui o nosso segundo desenvolvimento, né? Válido ressaltar aqui, mais uma vez, as palavras, né, que vão trazer aí juízo, vão trazer juízo de valor na nossa argumentação. Eu estou argumentando aqui, né? A falta de, o que faz com. Então, todas essas expressões aí, elas estão trazendo juízo de valor com base no que a gente já apresentou aqui, formando, portanto, a argumentação. Então, assim como no nosso desenvolvimento número 1, a gente vai ter aqui no nosso desenvolvimento número 2. Então, um tópico frasal, né? Embasamento, com base em justamente nossa visão empírica, que foi o que eu trouxe aqui, e argumentação, né? Então, temos esses três elementos aí dentro, mais uma vez, do nosso desenvolvimento, no caso aqui, desenvolvimento número 2. Por fim, gente, temos aí a nossa conclusão, né? A nossa conclusão que vai iniciar-se, portanto, já que trabalhamos tudo, ou seja, os problemas apresentados, as teses apresentadas, vamos então estar concluindo aí com o quê? Com o que fazer, né? Como fazer e quem vai fazer com que finalidade. Como resumir isso em poucas linhas, professor? Devemos ser muito concisos, principalmente ao utilizar o que? O nosso articulador aí, né, de ligação e conclusão. Observa-se, com base no que a gente já apresentou, portanto, né, gosto muito desse articulador porque ele faz a ligação ao tema, aos temas desenvolvidos aqui dentro dos nossos desenvolvimentos e conclui ao mesmo tempo, né, a urgência de reverter o que esse cenário de periculosidade. Gente, notem que aqui na nossa estrutura eu disse o que fazer, né? A gente tem que o quê? Que reverter, olha só, um verbo no infinitivo, esse cenário de periculosidade. É interessante a gente notar que esse o que fazer eu deixei ele bem amplo, né? Não deixei uma coisa muito específica, visto que isso iria demandar um pouco mais de pensamento e nesse caso aí a gente tem 4 horas e meia de prova, não temos tanto tempo e também precisamos economizar palavras, então coloca assim algo por fazer um pouco mais abrangente, um pouco mais genérico, porque a partir daqui de como fazer e com que finalidade vai dar uma funilada aí na tua finalização, ok? Assim, articulador, né, de conclusão, a segurança no trânsito pode ser garantida, olha só o como fazer, né? Pode ser garantida com a formação contínua e campanhas efetivas, né? A fim de quê? Com que finalidade? A fim de formar cidadãos responsáveis e, consequentemente, aí a gente tem o nosso fechamento. Fechamento eu gosto sempre de fechar retomando lá o nosso tema, que é os desafios, né, no trânsito brasileiro. Então, nesse caso aqui, ó, o fechamento vai ser tornar o trânsito menos desafiador, né? Então, com base nos problemas apresentados aí, então vamos ter o que fazer, o nosso como fazer, justamente direcionando para isso, para tornar o trânsito brasileiro,
né, um trânsito menos desafiador, quebrando aí com alguns problemas, né, alguns desafios aí na promoção da segurança do trânsito brasileiro. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Válido lembrar a vocês que estarei deixando juntamente com esse vídeo, né, esse PDF, no qual vai trazer aí a noção do que é a coesão textual. Inicialmente vamos nos preocupar bastante com isso. Uma tabela de conectivos para que vocês possam estar aí utilizando outros, né, não se prendam somente a um. E compreendam também, né, que uns fazem aí referência a outros, ou seja, têm o mesmo valor semântico, são correspondentes, são sinônimos. E nossa estrutura de redação, assim como também essa redação que eu acabei de trabalhar aqui com vocês na íntegra, tá ok? Desde já eu agradeço bastante, mais uma vez, a compreensão de vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!